Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Eu não vou ler inteiro o capítulo. Paulo vai dar o testemunho dele e ele vai falar um pouco da sua vida. Ele começa contando do seu passado, de como ele era, e quando chega no versículo 12, ele fala do momento que ele encontrou Jesus. Eu não sei se você já encontrou Jesus como amigo pessoal. É diferente de saber do Jesus da história, do Jesus que às vezes fica pendurado numa parede. É diferente, é conhecer Jesus mesmo. Se eu perguntar aqui quem conhece Roberto Carlos, muita gente vai dizer, eu conheço. Foi o primeiro nome que me veio na cabeça. Mas a gente não sabe, talvez nem a data do aniversário dele, talvez nem o que ele gosta de comer, nada. Mas então uma coisa é conhecer, outra coisa é conhecer. Você já conhece Jesus como o Senhor da sua vida, como o seu Salvador pessoal? Alguém ali acho que sabe a data. Tem gente entregando ali que sabe a data do aniversário, é isso? Não. Bom, pensei que alguém ali estava se entregando. Mas Paulo compartilha seu testemunho. E quando chega ali no capítulo 26, versículo 12 em diante, aí diz, então indo a Damasco, deixa eu só ligar o reloginho aqui que eu esqueci, pronto, para lembrar a hora de parar. Então indo para Damasco com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor, e daqueles que viajavam comigo. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões. E eu disse, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus. O que você prefere? Estar nas trevas ou estar na luz? Está debaixo do poder de Satanás ou debaixo do poder de Deus? Essa parte eu que coloquei, hein? Para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém e por toda a região da Judeia, e então aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Tendo, portanto, obtido socorro de Deus, eu continuo até este dia, testemunhando, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram, que Cristo sofreria
e seria primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a luz a este povo e aos gentios. E como ele falou isto por si mesmo, Festo disse em alta voz: Paulo, tu estás louco, fora de si. As muitas letras te fazem enlouquecer. Mas ele disse: eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade e sobriedade falo estas palavras, porque o rei, diante de quem eu falo livremente, sabe estas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois isso não foi feito em um canto. Ó rei Agripa, tu crês nos profetas? Ó rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. Então Agripa disse a Paulo: falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. Falta pouco para me convencer a tornar um cristão. Dudu não perguntou hoje, mas o tema de hoje é errando por pouco. Errando por pouco. Sabia que dá para errar por pouco? Tem muita gente errando por pouco. Às vezes achando que está certo, mas estão errando por pouco. Lá atrás, eu fui procurar quando é que pregamos no capítulo 9 de Atos, que fala da conversão do então Saulo. Foi no capítulo 9. Nós vimos isso em abril de 2025, capítulo 9 de Atos, onde fala de Paulo como um inimigo de Cristo. Ele perseguia, ele era inimigo de Jesus, ele maltratava os que eram do caminho. Ele era um perseguidor da igreja. E aí o Paulo, nessa defesa, ele está diante de Festo, de Agripa e de Berenice. E ele tem a chance de se defender. Ele sabe que ele está num momento crítico da sua vida. E ao invés dele tentar se defender e dizer: eu sou inocente, eu não fiz nada, me solta, ele aproveita para fazer aquilo que ele vivia para fazer: pregar a palavra. O texto que a gente acabou de ler, ele disse: eu falando para pequenos e para grandes, eu sempre anunciei a palavra. E ele aproveita para anunciar a palavra de novo. E ele não tinha feito nada. Mas quando ele se converteu, que ele era um perseguidor da igreja, o Senhor Jesus apareceu para Ananias e disse para falar com aquele jovem Saulo que tinha chegado, estava a caminho de Damasco para prender os cristãos, para levar. O Estevão já tinha sido apedrejado por causa do cristianismo. E aí o Ananias tenta dizer: mas ele veio aqui para pegar a gente, para nos levar presos. Mas Deus disse o seguinte, lá em Atos 9:15, o Senhor disse a Ananias: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido. Paulo estava ainda ali numa casa, não sabia de nada, mas Deus já estava dizendo: ele é um vaso escolhido. Eu me lembro do dia que a Jaque estava dizendo aqui, Deus não estava dizendo ele vai ser um vaso escolhido quando ele começar a pregar. Ele vai ser um vaso escolhido quando ele começar a orar por cura.
Não, Deus já estava dizendo, ele é um vaso escolhido. Deus olha para a gente não como a gente se olha. A gente olha o aqui e o agora, e às vezes a gente lembra de como era alguns anos atrás. Mas a gente não sabe o que vai acontecer na frente. A Bíblia diz que Deus, lá em 1 Samuel, diz que o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Quando Deus olha para a gente, Ele não olha a aparência exterior. Alto, magro, feio, bonito. Ele olha o interior. E Ele sabe o que tem dentro da gente. E às vezes você é uma pedra preciosa que só Deus pode tirar lá de dentro, e tem gente usando como peso de papel. Um especialista em pedras chegou no escritório e tinha uma pedra em cima dos papéis. E ele olhou a pedra e ele não viu como todo mundo viu, uma pedra, um peso de papel. Perguntou, e essa pedra aqui? Eu achei no meio do mato e eu trouxe para peso de papel. E o especialista disse, isso é um diamante, que estava como peso de papel. E aquela pedra foi lapidada, e o valor era muito alto. Então Deus olha para a gente, e Ele vê o interior. Ele olha, e Ele vê daqui a 20, 30, 40 anos. Ele olha o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Então há muita gente errando por pouco. Deus disse, ele é um vaso escolhido. Ele não vai ser um vaso escolhido, ele já é. Deus olha para você e às vezes a gente acha que não vale nada a pessoa, às vezes a gente olha e diz, e não vai continuar, vai desistir, e às vezes Deus está dizendo, esse vai ser alguém que eu vou usar muito. E às vezes a gente olha para alguém e diz, esse aí vai ser um grande pregador. E aí, depois de alguns anos, a gente descobre que desistiu, abandonou a fé, foi fazer outra coisa, às vezes até sai da igreja, porque a gente olha o exterior, mas Deus olha o interior, que nós homens não conseguimos olhar. E nesse mesmo versículo, lá em Atos 9, depois que Deus disse para Ananias que ele era um vaso escolhido, Deus disse, Deus fez uma promessa. Ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Os filhos de Israel são os judeus. Os gentios são os não-judeus. Lembra do Kiko? Que quando ele ficava bravo, ele dizia que os outros da vila eram o quê? Gentalha, gentalha, gentalha. O judeu tratava os outros assim como é tudo gentil, é gentinha sem valor. É povinho, não vale nada. Mas Deus estava dizendo, eu vou usá-lo para falar para os gentios e para os filhos de Israel, mas também para os reis. E quando Deus fala, Ele vai fazer. E nesse capítulo que a gente está lendo, está se cumprindo essa promessa que Deus fez falando de Paulo para Ananias. Ele vai falar para reis. Agora, Paulo chegou diante do rei Agripa II. Ele nunca tinha falado para um rei. Mas lá atrás, antes dele começar o ministério, Deus já tinha falado. Ele vai falar para gentios, para os filhos de Israel, mas vai falar para reis também. Então é um cumprimento. E ele já tinha aparecido diante de governadores, governador Félix, vimos semana passada, o Félix e a sua esposa, Drusila. E agora ele está diante do Félix, do Festo, outro governador, e também diante do rei
Agripa II. Esse Agripa II, ele é filho do Agripa I. O Agripa I é aquele que lá no livro Começo de Atos mandou matar Tiago ao fio da espada. Matou um dos discípulos de Jesus com a espada e ia matar o Pedro também, tanto assim que prendeu o Pedro, mas ia deixar o Pedro para outro dia. Sabe quando você tem muita comida, você guarda um pouco e diz, essa aqui é para outro dia. Como ele tinha acabado de matar o Tiago, ele falou, vou matar outro dia. Então prendeu o Pedro, mas o Pedro foi liberto da prisão. Então esse Agripa II, que agora Paulo está diante dele para ser julgado, analisado, é o filho daquele que tinha mandado matar um dos apóstolos. E ele é bisneto do Herodes o Grande. Lembra do Herodes? Aquele que quando Jesus nasceu, o Herodes queria saber onde é que era, me dá um endereço, eu quero ir lá adorar esse recém-nascido rei dos judeus. Geralmente no Natal a gente vê pessoas fazendo de conta que são Herodes em filmes, na televisão, mas aí os magos do Oriente voltaram por outro caminho, porque foram advertidos por Deus. Mas o Herodes o Grande, aquele que mandou matar todos os meninos abaixo de uma idade, para tentar ver se conseguia, no meio desses muitos meninos, matar o recém-nascido rei dos judeus. Só que Deus já tinha tirado Jesus de lá da região e já tinha mandado lá para a casa do inimigo, lá para o Egito. Deus escondeu Jesus na casa do inimigo, lá no Egito, e depois trouxe de volta. Então, agora está Paulo diante do Agripa II. Está o Agripa II e a Berenice. A gente poderia falar bastante desse casal, mas não vou entrar em detalhe. Mas havia muita coisa errada na vida dos dois. A própria história do Império Romano fala muitas coisas. Mas o rei Agripa II dá a oportunidade do Paulo se defender. E o que Paulo faz, como eu já disse? Mais uma vez, ele aproveita e prega. Eu acho que se alguém dissesse para o Paulo, na época, onde é que fica o endereço tal? Aí ele dava um jeito de dar o endereço e, no meio do endereço, puxar o assunto para falar de Jesus. E agora, na oportunidade que ele tem de dizer, sou inocente, me solta, ele aproveita e ele conta a mesma mensagem que ele pregou a vida inteira, para os pequenos e para os grandes. Ele fala da vida dele, quem ele era, ele menciona que ele era fariseu, e esse detalhe dele dizer que ele era fariseu é importante, porque os fariseus criam na ressurreição. Criam que Deus era poderoso para ressuscitar alguém. Porque uma das acusações sobre a vida de Paulo, além de dizerem que ele era da seita dos nazarenos, tá? Que a gente brinca, às vezes o pessoal fala, Nazareno é uma seita, a gente fala, está na Bíblia aqui, diz que é a seita dos nazarenos. Mas o nome Nazareno veio por causa de Jesus de Nazaré. No começo era a Igreja Pentecostal do Nazareno. Mas depois o nome pentecostal ficou tão mal visto por causa de alguns pentecostais daquela época de 100 e poucos anos atrás. Aí a igreja se reuniu e falou, vamos tirar esse pentecostal porque está dando muita confusão. Tem gente que acha que a gente faz as mesmas coisas que fazem em algumas igrejas pentecostais da época. E aí decidiram tirar o pentecostal e ficou só a Igreja do Nazareno. Mas uma das acusações sobre Paulo, que diziam que era da seita dos nazarenos, é que ele cria numa superstição de um Jesus que tinha ressuscitado. Superstição é uma coisa assim que você não dá muito crédito. Eles falam que Jesus tinha um homem aí que morreu e ressuscitou, mas é coisa da cabeça dele. Mas o Paulo aproveita a oportunidade, ele prega, ele dá o testemunho dele.
E ele não mudou a mensagem só porque ele estava diante de um rei. Ele não mudou a mensagem dele. Ele não foi assim medroso, dizendo, não, agora eu estou na frente de um rei, então na frente de um rei eu vou mudar a mensagem. Não, ele pregou a mesma mensagem que ele pregava para os gentios, para os judeus, ele pregou agora para o rei. E a mensagem era arrependimento, abandonar o pecado, crer em Jesus como Salvador e mudar de vida. Essa mensagem é a mesma de hoje que a igreja precisa pregar. É a mesma, a mensagem não pode mudar. Tem que ser a mesma. Essa semana saiu no noticiário, falaram num lugar aí sobre pastores, um pastor na China que foi preso junto com alguns irmãos da igreja. Pastor evangélico. Por que ele foi preso? Porque ele não aceitou que colocassem dentro da igreja câmeras de vigilância. Essas câmeras é para o governo saber o que é que o pastor está pregando. Porque tem coisas que não pode pregar. E o pastor e esses irmãos também não aceitaram tirar a cruz da igreja. Porque o governo de lá disse não pode ter cruz nas igrejas. A gente não aceita. Porque para eles, eles creem em outro jeito. Mas esse pastor não aceitou e alguns irmãos também. Quando a perseguição vier, e ela vai chegar no Brasil um dia, só vão ficar os cristãos. Só vão permanecer os cristãos de verdade. Porque aqueles que só estão enquanto é moda, aqueles que só estão acompanhando porque não tem mais nada para fazer, ou minha vizinha vai, eu vou junto com ela, meu filho vai, eu vou lá junto com ele hoje, eu vou lá porque eu gosto da música, ou eu vou lá porque eu gosto das pessoas. Mas quando vier uma perseguição, aqueles que são cristãos assim, não é meia boca, é meia Bíblia, eles vão dizer, eu ficar aqui, ir para a cadeia, estou fora. Mas os firmes vão ficar. O pastor e mais alguns irmãos da igreja decidiram que precisava continuar a mesma mensagem. Não pode mudar a mensagem só porque o rei é para o rei vai ouvir. É a mesma mensagem. A mensagem que serve para o agricultor é a mesma mensagem que serve para o advogado, que serve para o professor e que o rei tem que ouvir. Se o rei não gosta da mensagem e proíbe a mensagem precisa continuar sendo pregada. É a mesma. Paulo prega a mesma mensagem. A mesma. Paulo falou como ele era antes de encontrar Jesus. E ele fala sobre o que ele ouviu. Atos 26:16 diz, eu te apareci por este propósito. Olha o propósito de Deus para Paulo. Por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei. Que algumas coisas o Paulo ainda não tinha visto, mas Jesus vai aparecer para ele e vai contar como foi a ceia. Tanto assim que o primeiro a escrever sobre a ceia foi Paulo lá em Coríntios, mas Paulo não estava no dia da ceia. Não gravaram um vídeo da ceia, mas Jesus aparece para Paulo depois e explica muitas coisas. Versículo 18 do capítulo 26 de Atos, para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber perdão dos pecados
e herança entre os santificados pela fé em mim. Essa é a mensagem que Paulo recebeu. Pregar para que as pessoas pudessem sair das trevas. Trevas é a ausência de luz, para a luz. Do poder de Satanás, fazendo o que o diabo gosta, para estar debaixo do poder de Deus e agradando a Deus. E não só isso, mas receber perdão dos pecados. Esse perdão está disponível ainda hoje. Não parou lá atrás, continua válido hoje. Deus pode perdoar pecados. E Ele quer transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. E Paulo já tinha recebido, olha, essas pessoas que forem transportadas das trevas para a luz, vão receber herança. Herança. Não sei se você já recebeu herança. Eu já recebi. Quando vem, é bênção. E Deus estava dizendo, as pessoas que forem transportadas para a luz vão receber herança, junto com os santificados pela fé em mim. A herança é a vida eterna. Porque sem Jesus, a herança de Satanás é morte eterna. Mas se a gente mudar de família, Deus promete vida em abundância e a vida eterna. Não morte eterna, vida eterna. A mensagem é a mesma. E quando a mensagem é pregada, uns vão interromper. Uns vão interromper a palavra. Olha ali, Atos capítulo 26, versículo 24. E como ele falou isso por si mesmo, falou sobre ressurreição, Festo disse em alta voz, Paulo, tu estás fora de si. A Nova Almeida Atualizada diz, Paulo, você está louco. Isso é loucura. É coisa da sua cabeça. Isso é coisa de quem não tem um miolo bom. E ele ainda acrescenta, as muitas letras te fazem enlouquecer. Você está lendo tanto essa palavra de Deus, essas escrituras de Deus, você está ficando louco de tanto ler. Há muita gente que pensa assim, eu não leio a Bíblia porque dizem que se eu ler a Bíblia eu vou ficar louco. Eu já li a Bíblia muitas vezes e eu não sou louco, isso eu tenho certeza. Tá? Não sei o que vocês acham, mas eu tenho certeza que eu não sou louco. Mas tem gente que não lê a Bíblia porque acha que vai ficar louco. É claro que não é fácil ler a Bíblia, não é fácil. Tem passagem que eu leio e eu falo, não entendi, outro dia eu volto nela. Mas tem coisas na Bíblia que dá para entender, até crianças leem. É claro que não... O grande problema é que as pessoas pegam a Bíblia e como um livro normal, aliás, tinha um livro aqui, não sei de quem que é, a Cultura de Louvor, Dani Fábio Bravo, ficou aqui no púlpito, de quem que é, da Jaqueline. Você pega um livro desse, a não ser se for a pastora, né? A pastora, às vezes, ela pega o livro, ela abre assim, lê alguns capítulos, aí lê o último capítulo, para saber como termina a história. Porque se a história termina triste, aí ela nem começa. Mas geralmente a gente pega um livro, a gente abre, às vezes lê o prefácio, às vezes o índice, tem gente que pula o índice, aí começa capítulo 1 e vai dali para frente. A Bíblia não é para ler assim. Não é para abrir a Bíblia na primeira página e ir lendo do primeiro capítulo em diante, porque aqui é uma biblioteca. E por ser uma biblioteca, tem livro de poesia, tem livro de história, tem livro falando do Egito, tem livro falando, tem vários livros, e você precisa escolher um dos livros para começar a ler. Para quem vai começar a ler, geralmente a gente diz, pega João, lá no Evangelho, pega o Evangelho de João, leia só João. Comece no capítulo 1 e vai lendo. Lê um capítulo por dia, se você quiser 2, 3. Se não entendeu, volta para o capítulo anterior, lê de novo.
não tenha pressa de terminar o Evangelho de João, ou o Evangelho de Marcos, por exemplo. Depois lê outro Evangelho. A mensagem é a mesma. Mas tem gente que acha que lê a Bíblia e fica louco. Às vezes começa por Apocalipse. Apocalipse tem umas coisas meio estranhas mesmo, uns bichos lá de não sei quantas cabeças, não sei quantos olhos, olhos por dentro, olhos por fora. Mas tem gente que quer começar por Apocalipse. Nunca pegou a Bíblia, mas vai por Apocalipse. Então pega um Evangelho. Mas o Festo governador interrompe Paulo. E às vezes quando a gente está falando da palavra, uns vão interromper a palavra. O Festo interrompeu Paulo. Ele disse: Paulo, para, chega, parou, acabou, chega. Você está ficando louco. Aliás, você está louco. As muitas letras te fazem delirar. Você leu tanto esse negócio aí de Velho Testamento, que o Novo não tinha na época. Você leu tanto essas coisas aí que você ficou louco. Aliás, a Bíblia fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o próprio Paulo diz para os crentes de Corinto: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Paulo disse, para quem está fora da igreja, esse negócio de cruz é loucura, não faz sentido, mas para nós faz sentido. No capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo também escreve: mas o homem natural, o que é o homem natural? O homem que não conhece a Deus ainda, ele está no natural. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las, porque essas são discernidas espiritualmente. Então tem coisa que às vezes você vai ouvir na igreja e você fala: não, é doido esse negócio aí, acho que o povo lá não bate bem. É porque vai com calma, você vai entender depois, aí você vai ter um dia que você vai dizer: agora entendi. Quem sabe o que é MS-DOS? MS-DOS, só os mais antigos, né? Você lembra ainda, né? Você ouviu falar, né? Como a Irani disse, falaram para você do MS-DOS, né? Eu lembro quando trouxeram um computador lá para o escritório que eu trabalhava, e eu olhava o pessoal mexendo naquilo, eles sentavam lá, faziam um monte de coisa, e eu via aquele monte de letrinha aparecendo lá, e eu falava: que coisa doida. Até que vem um americano, e ele disse: olha, funciona assim. C, /, ele foi explicando, é assim que guarda, é assim que... Quando ele deu essa explicação, eu falei: dali, aquilo abriu, sozinho eu comecei a descobrir um monte de coisa. Passou pouco tempo, o pessoal do escritório me chamava para resolver as coisas. Mas tudo começou lá com o americano que explicou: MS-DOS é assim. Explicou o básico. Então tem coisa que parece loucura. Tinha um velhinho que estavam criticando o velhinho porque ele cria em Deus. E aí o velhinho pegou uma laranja, ele tinha um canivete, na época podia andar com canivete no bolso, hoje não pode, né? Mas ele tinha um canivete, ele descascou a laranja, cortou a laranja, chupou a laranja, enquanto o outro estava criticando a fé dele, terminou a laranja, jogou o bagaço fora, e o velhinho virou para aquele que estava criticando e disse: a laranja estava doce ou azeda? Aí a pessoa ficou brava e disse: você que provou, você que sabe. Ele disse: é a mesma coisa, eu provei o cristianismo e eu sei. Você não provou ainda, como é que você está querendo dizer se é doce ou se é azedo? Você nunca provou, prove. Você vai ver que não vai ficar louco. Mas o Festo interrompe dizendo: você está louco. E às vezes mesmo na mensagem, tem gente que não levanta para dizer para de pregar, mas às vezes quase que faz isso desligando aqui dentro.
desligando e para de prestar atenção. E começa a pensar em outras coisas. Quer dizer, para a mensagem, porque esse pastor está falando umas coisas doidas aí, então eu vou desligar aqui, vou pensar, vou fazer aquela receita essa semana. Estou com vontade. Ou então, discretamente, pega o celular e começa ali só no Zap. Quer dizer, mandou parar. Alguns vão mandar parar. E o Paulo diz, eu não estou louco não. Eu não estou louco. Alguns que talvez estão vendo no YouTube daqui a alguns dias, lá no canal tem todo o livro de Atos, as mensagens, só está faltando de algumas semanas que deu problema na gravação, mas talvez alguém vai estar vendo esse vídeo e vai dizer, esse pastor é louco, deixa eu ir para outro canal, deixa eu mudar, deixa eu ver futebol, deixa eu ver. Mas Paulo diz, eu não, versículo 25 de Atos 25, eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade e sobriedade falo estas palavras. Eu estou sóbrio, eu sei o que eu estou falando. E aí o Paulo para de falar com o Festo, e ele vira para o rei Agripa, versículo 26 e 27, olha ali, porque o rei, diante de quem eu falo livremente, sabe estas coisas, porque o rei Agripa II, ele era conhecedor das coisas dos judeus. Aliás, o rei Agripa II, ele tinha a responsabilidade, depois de um tempo, de cuidar do tesouro do templo. E era o rei Agripa II quem determinava quem era o sumo sacerdote. Não era como era no Velho Testamento, que havia toda uma linhagem, quem que substituía quem, era da linhagem de Arão, depois vinha um filho, substituía. Nesse período não era mais assim, era os romanos que diziam, não, fulano de tal agora é o novo sumo sacerdote. Não, você sai e entra o outro. Era o rei Agripa quem dizia quem ia ser o sumo sacerdote. Então Paulo diz, ele sabe essas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma destas coisas é ocultas. Que coisas? Que Jesus morreu, foi julgado, foi para a cruz. Não foi em algum canto, não foi em algum lugarzinho qualquer, mas ele sabe de tudo. Ó rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. Lembra que eu falei que o tema de hoje é errando por pouco? A mensagem é a mesma. Alguns vão parar de prestar atenção na mensagem, como o Festo fez. Para de pregar. Deixa eu olhar aqui outro capítulo da Bíblia, porque eu não quero mais saber dessa mensagem aí. Já que eu estou com a Bíblia aqui, deixa eu ler um salmo aqui para mim mesmo. Mas alguns vão ficar no quase. Vão ficar no quase. Eu trouxe até uma régua aqui. Eu sou do tempo da fotografia analógica. Era aquela fotografia que você tirava na máquina fotográfica, você colocava o filme, batia as fotos. Geralmente era de 12 poses. Mas às vezes você ia viajar, você comprava uma de 24. Mas era caro para revelar. Então às vezes numa mesma... Você tirava de umas férias, depois no mesmo filme tirava das outras férias, aí quando você revelava tinha de 2 férias anteriores. Às vezes pegava de 36 fotos, aí era mais caro ainda. E se tinha aquela Olympus Pen, ela dobrava o filme. Você pegava um de 36, dava 72 fotos. Você pensava antes de tirar uma foto. Não é que nem hoje que você vai tirar foto de uma criança, você tira 20 fotos e apaga 19, fica com a melhor delas. Na época não, você tirava uma e falava, quando revelava eu vou ficar sabendo o que foi. E às vezes você tirava a foto e a foto saía tremida. Você dizia, mas por que saiu tremida? É porque às vezes você errava por pouco. Mas saiu muito tremida. Imagina que você está tirando a foto. Aí você está olhando a criança ali.
E na hora de apertar o botão, você aperta muito forte. A hora que apertou forte, faz. Ao invés de estar ali no Esdras, você apertou forte, tirou foto lá de cima. Aí sai tudo tremido. O Mateus, que ficou com a gente aqui, ele teve aula de tiro lá na escola de Amã, porque ele foi para o exército, está no exército até hoje, está lá em Recife. E ele teve aula de tiro. E ele disse uma coisa que eu não sabia. Quando você escuta o barulho do tiro, você tem que esperar, porque a bala ainda, o projetil, como eles dizem, né, ainda está no caminho. E se você atirou e a bala ainda está no caminho e você mexeu um pouquinho, você vai errar o alvo. É que nem quando a gente ia no circo e tinha aquelas arminhas de pressão e você queria ganhar a bolacha Mabel que ficava ali. E a hora que você apertava o gatilho para derrubar a bolachinha, você já levantava para ver onde é que estava, mas a rolha ia bater lá em cima. Errou por pouco. É como se eu disser, eu vou lá para Del, mas se eu errar um pouquinho aqui, eu vou parar lá na Vic Bold. Errou por pouco. Às vezes o seu erro hoje é pouco. Você está mudando 1 milímetro daquilo que seria a vontade de Deus. O Festo diz, por pouco, diz ali. Por pouco você me transforma num cristão. Por pouco. Ele errou por pouco. Mas esse pouco, lá na frente, faz uma grande diferença. A mensagem é a mesma. De Paulo, a mensagem que a gente tem que pregar hoje. Alguns, talvez hoje, ou lá ouvindo a gravação, já desligaram. Já não me interessa mais. E alguns vão errar por pouco. Por pouco. Não, acho que não é assim. E às vezes só mudou um pouquinho, mas lá na frente você mirou numa coisa e vai acertar outra. Paulo diz, como eu queria que não por pouco ou por muito, não só você, mas todos que estão me ouvindo, se tornassem como eu sou. Final do capítulo 27. E Paulo disse, versículo 29, e Paulo disse, peço em Deus, que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que me ouvem neste dia, se tornem qual eu sou, a não ser por estas correntes, porque ele estava algemado. Ou seja, como seria bom, se não só você, rei Agripa, mas todos que estão me ouvindo aqui, se tornassem como eu sou. A nossa vontade é que seria que todos vocês e todos que vão ver essa mensagem depois, aceitem a palavra, mas cada um é livre para receber ou não. Versículo 30. E ele falando isto, levantaram-se o rei e governador e Berenice e os que com ele estavam assentados, e retirando-se dali falavam uns aos outros, dizendo, esse homem nada fez, digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, este homem podia ser solto, se não tivesse apelado a César. A mensagem foi pregada. O meu desejo seria que todos aceitassem. Mas eu não decido por ninguém, só por mim. Só decido por mim, nem pelos meus netos eu não posso decidir. Nem pelos meus filhos eu não posso decidir. Só posso decidir por mim.
Não pare a mensagem. Essa mensagem que foi pregada hoje, leve para casa, medite nela, deixe ela produzir frutos na sua vida, frutos para a vida eterna. Mas não erre. Não erre na sua decisão. Ainda que pareça ser um erro pequeno, esse erro pequeno lá na frente vai mudar o resultado. Vamos ficar em pé. A palavra de Paulo era salvação em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo pode salvar. Só Ele. Salvar do quê? Te tirar das trevas e levar para a luz. Te tirar do poder de Satanás, fazendo o que Satanás gosta, e te levar para o poder de Deus e fazer o que Deus gosta. E ter herança junto com os outros que também aceitaram. Essa é a mensagem, resumindo tudo, é assim. E quando a gente muda de família, a gente acaba aprendendo com a nova família coisas novas. A gente acaba olhando para trás e dizendo, puxa, como eu achava que aquilo que eu fazia era tão... E hoje eu olho para trás e falo, eu que era doido. Eu estava destruindo a minha vida. Deixe essa mensagem entrar. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Eu não estou te convidando para mudar de igreja, mas eu estou te convidando para fazer essa oração. Se você não fez ainda, em oração de entrega. Jesus, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe o que eu tenho feito, ainda que ninguém mais saiba, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que eu tenho pensado, ainda que ninguém saiba. Esses dias uma pessoa estava meio triste, e essa pessoa entrou lá naquelas inteligências artificiais que tem, você começa a perguntar e a inteligência vai respondendo, e ela foi dizendo que estava triste, não sei o que, e de repente a recomendação que veio da inteligência artificial é: tira a sua vida. E a própria inteligência foi dizendo: se você quiser conversar mais comigo sobre isso, eu prometo guardar silêncio e respeitar a sua vontade de acabar com a própria vida. Ainda que alguém não saiba tudo que você tem pensado, Deus sabe. Deus sabe. E Ele quer te tirar desse tempo difícil, desses pensamentos ruins, dessas atitudes que Deus não se agrada, dessas atitudes que talvez você tenha vergonha da família saber. E Ele quer te dar a chance de começar, mas começar direito. Não pare a mensagem. Não pare. Mas também não fica por pouco. Faltou pouquinho, outro dia. Deixa para domingo que vem. Deixa para outra, quando eu for na outra igreja, ou quando... No outro dia, hoje não estou com vontade. Às vezes isso pode ser um erro por pouco. Tem muita gente errando por pouco. Mas Ele quer te salvar hoje. O Festo podia ter compreendido a mensagem, ou a Agripa II poderia ter recebido a mensagem. Paulo podia ter orado com eles, e eles teriam saído dali, aquele dia, com outros planos, outros projetos. Mas eles preferiram abandonar o pregador, levantar e foram embora. Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque a mensagem continua a mesma. Arrependimento. Arrependimento daquelas coisas que
não deveriam estar sendo realizadas. Arrependimento dos pensamentos que não deveriam estar acontecendo dentro da nossa cabeça. Arrependimento por causa dos planos e projetos, sonhos que não fazem bem para a gente. Que haja arrependimento por saber que isso não agrada a Deus. E o arrependimento só é possível se o Espírito Santo convencer. Por isso, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Talvez o Espírito Santo está falando aí no seu coração. Eu quero mudar a sua vida. Quero mudar a sua história. Eu quero te ajudar a entender as coisas que você não entende. Eu quero te ajudar com esses traumas, essas coisas que você guarda, que ninguém sabe, mas que te quebram por dentro, te magoam por dentro, como se tivesse um buraco aí dentro. O Espírito Santo quer entrar e preencher esse vazio. O Espírito Santo quer entrar e trazer cura nas emoções, na alma. Ele quer libertar o Espírito, de forma que o Espírito Santo de Deus possa falar com o seu Espírito e te ensinar coisas novas. Mas para isso, é necessário abrir o coração, convidar para o Espírito Santo entrar. É necessário fazer um convite pessoal. Você é que tem que convidar Jesus para entrar na sua vida. Eu gostaria de dizer, Jesus entra na vida daquele irmão, daquela irmã, daquela criança, daquele jovem. Eu gostaria muito de poder fazer isso, mas eu não posso. Porque eu não tenho esse poder. Só cada pessoa pode fazer isso pela própria vida. Se o Espírito Santo está te dizendo, convida Jesus para entrar. Convida Jesus para mudar a sua vida. Convida Jesus para te tirar desse poço sem fundo, escuro. Sombrio, esse poço cheio de bichos. Só Jesus pode te tirar desse lugar. Mas você tem que convidar. Você tem que dizer, eu estou precisando de ajuda. Estou precisando mudar de vida. Estou precisando de paz. Estou precisando de alívio. Porque isso está me mordendo por dentro. Isso está me corroendo por dentro. Isso está me destruindo. Isso está me machucando. Você precisa convidar, entregar tudo. Quer convidar Jesus para entrar no seu coração hoje? Você quer? Se você quer, a gente quer orar com você, para te ajudar nessa oração. Mas você vai convidar. A gente pode até sugerir a oração, para você perder o medo de fazer esse convite. Alguém quer hoje fazer o que Festo não fez, o que Agripa II não fez, o que a Berenice não fez? Alguém quer fazer hoje? Eu quero orar com você, mas eu não consigo saber quem. Alguém aqui quer fazer isso? Se você quer, pede ajuda aí para alguém te trazer aqui na frente. Se você não consegue vir sozinho ou sozinha,
Diz aí para quem está do seu lado, me leva lá na frente, me ajuda. Se você consegue vir sozinho, venha. Se você consegue vir sozinha, venha. A gente quer orar com você. Alguém? Eu não vou insistir. Eu não vou forçar. Vamos orar. Ó Deus, eu não sei como está o coração de cada pessoa que entrou aqui hoje. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quem está precisando abrir o coração e dizer: Jesus, entra. O Senhor sabe quem. O Senhor sabe quem está precisando sair desse poço fundo. O Senhor sabe quem está precisando sair dessas ideias destrutivas. O Senhor sabe quem está com vergonha de como tem sido a vida. O Senhor sabe quem precisa tomar a decisão de mudança. E eu te peço, continua a mensagem, Senhor. Fala, nem que seja durante a noite em sonhos, ou durante a semana com alguma palavra ou alguma leitura da Bíblia. Continua, Senhor. E que em breve a gente escute o testemunho dizendo: eu abri meu coração para Jesus. Eu não tive força para ir lá na frente, mas eu consegui depois que eu fui para casa. E hoje estou aliviado, estou aliviada. Hoje eu sei que Jesus entrou. Hoje eu sei que Ele me salvou. Hoje eu sei que eu mudei de família. Agora estou na família de Deus. Não estou mais na família do diabo. Não estou mais nas trevas. Não estou mais debaixo do poder das trevas. Agora eu sei que Deus me ama. E eu estou caminhando com Ele. Amém? Se você fez essa oração aí no seu lugar, compartilha comigo depois, para a gente estar orando por você. Talvez te ajudando nesse comecinho. Mas não guarda só para você. Compartilha. Amém?